Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área. Hoje aqui com o nosso amigo cursor do mouse, que vai me ser um pouco útil aqui, pois hoje eu quero fazer um link interessante entre dois países que a princípio nada teriam em comum, né? Que é o Sri Lanka. Vocês podem ver aqui, é um país insular aqui no Oceano Índico, e a Austrália, né? A maior potência regional da Oceania, e ambos são usados pelos Estados Unidos da América para empreender uma futura guerra contra a China, né? E aí a gente começa pela Austrália, pelo seguinte, acho que até foi interessante esse link, diante desse acontecimento aqui, que envolve a morte desse rapaz aqui chamado Rajiv Rajendran, que era um refugiado do Sri Lanka, e ele morreu em um dos centros de detenção de refugiados que existem na Austrália, né? Fica localizado aqui na Papua Nova Guiné, numa ilha chamada Manus, Ilhas Manus. E diante disso a gente começa pelo seguinte: a gente tem que explicar primeiro, tentar entender, melhor dizendo, o papel da Austrália no plano regional, né? A Austrália, que é um capacho norte-americano, né? Atua ali de forma subsidiária aos interesses dos Estados Unidos, evidentemente que tem os seus interesses econômicos, principalmente aqui no nordeste do seu território, que inclui aqui a Papua Nova Guiné, Ilha Salomão, Vanuatu, Nova Caledônia, Fiji. Então, tudo isso aqui, dá aqui uma ampliada, né? É zona de influência australiana. E por que eu falo isso? Que para entender, você fazer verdadeiros campos de concentração de refugiados na Papua Nova Guiné, é justamente pelo fato de que a Austrália domina militarmente esse país e economicamente. A Papua Nova Guiné, na prática, ela é uma colônia australiana. E além disso, a Austrália, repito, subsidiariamente a interesses principalmente dos Estados Unidos e também do Japão, ela busca timidamente esticar os seus tentáculos aqui para o Sudeste Asiático, do ponto de vista econômico, né? E embora no Vietnã eles atuaram em conjunto com os americanos, tiveram uma participação menor, mas isso é muito pouco falado. A Austrália auxiliou os Estados Unidos na guerra do Vietnã e apoiou várias cafagestagens aqui, como a questão de Taiwan, teve apoio australiano. Quer dizer, a gente poderia citar aqui uma porrada de episódios, né? A guerra contra os comunistas nas Filipinas, tudo teve apoio australiano, porque visa defender interesses econômicos da Austrália, principalmente dos seus grandes monopólios. Você tem a Rio Tinto, a BHP, tem a Golden Coast Minério, alguma coisa assim. São grandes empresas que extraem lucros a partir da extração de matérias-primas desses países mais ferrados aqui, nessas ilhas aqui do Oceano Pacífico, né? E aí a gente chega no nosso start aqui. A Austrália declarou que está disposta a auxiliar os Estados Unidos na questão envolvendo a Coreia do Norte. O Japão, evidentemente, é um capacho norte-americano nessa história também. É um negócio que visa até os interesses do Japão para atingir a China. Tudo isso, no fim das contas, visa pegar a China, cercar a China. E a Austrália também, embora atue economicamente na China, a China abriu um pouco a sua economia, ela quer mais, né? Ela tem a necessidade de mais. E aí
já se ofereceu o envio de navios para ajudar os Estados Unidos, e aqui os Estados Unidos têm bases no território australiano, inclusive aqui no norte da Austrália tem um centro de telecomunicações. Os Estados Unidos faz tipo umas escutas lá, consegue fazer toda uma espionagem e monitorar a Ásia em geral, né? Botar assim. E tem bases militares também. Inclusive aqui é interessante do ponto de vista estratégico para os Estados Unidos, pois dificultaria o alcance aqui de mísseis chineses e da Coreia do Norte. Mas aí você vai me perguntar, mas cara, o que tem a ver isso aí com o Sri Lanka? Aí é que a gente vai dar o pulo do gato aqui. Agora a gente vai para o Sri Lanka. O Sri Lanka, não sei se vocês sabem aí, ocorreu uma mudança no regime, né? Até então eu tive que, me perdoe aqui, eu tive que anotar no papel porque o nome é difícil de pronunciar. O comandante do Sri Lanka era o Rajapakse, que embora fosse uma figura alinhada aos Estados Unidos, ele nos últimos anos se aproximou muito da China. A China ajudou na guerra contra o movimento nacionalista Tamil. E isso vinha incomodando Washington, porque Washington tem toda uma política, a gente já fala disso aqui uma porrada de vezes, de cercar a China e de ir fazendo todos os preparativos necessários para uma futura guerra. E o Sri Lanka aqui, pela sua posição estratégica que ele tem, aqui ó, o Oceano Índico aqui, qualquer navio chinês, alguma coisa do tipo aqui, ó, obrigatoriamente fica nesse radar aqui. E se você tem uma hostilidade aqui da Austrália, olha só, olha a situação que fica. Para você fazer várias coisas assim, né? O próprio direito de passagem que norteia o direito internacional, o direito marítimo, né? Fica afetado, porque você vê os Estados Unidos fazendo uma série de provocações, usando navio de guerra para passar ali no Mar do Sul da China, aqui, ó, em territórios que a China reivindica como seu, em clara provocação. E o Sri Lanka ele está incluso aí nas pretensões de Washington, colocar bases militares aqui, e numa guerra isso aqui é um ponto estratégico, né? A Índia também busca aumentar a sua influência, a burguesia indiana também tem interesses em aumentar a sua influência no Sri Lanka, que é um país pobre, atrasado. E inclusive é até engraçado que eu estava lendo um artigo que cita uma reportagem de uma revista, tipo o Valor Econômico lá da Índia, que dizia que estavam muito preocupados com o nível de endividamento do Sri Lanka em relação aos chineses. E os Estados Unidos diz a mesma coisa. E tem um ponto interessante que os Estados Unidos agora eles falam não mais em Oceano Pacífico e Oceano Índico, eles falam em Oceano Indo-Pacífico. E dizem que os Estados Unidos deve estar presente nesse local chamado Oceano Indo-Pacífico, como uma coisa só, e que ambos fossem ali, entre aspas, de propriedade norte-americana. O imperialismo norte-americano busca ali a todo custo cavar uma guerra com a China e está fazendo seus preparativos. E nesse contexto aí você vê que o Sri Lanka hoje, com o senhor Sirisena, cara, é um nome difícil de pronunciar, que eu não sei qual é a entonação, falo esse idioma. Sirisena, que é o atual primeiro-ministro do Sri Lanka, né, eleito ali em eleições que foram muito festejadas, mas que teve uma série de polêmicas. Ele está ali servindo como um capacho de Washington, na sanha dos Estados Unidos ali, de, como nós já dissemos, buscar cercar a China. E nisso tem aqui todas as ações no sudeste da Ásia. Eu vi, até saiu no G1 lá, um negócio de junta militar na Tailândia. A gente vê a questão de Myanmar, que já fiz vídeo falando disso. Tem
as pretensões indianas, né, que está numa crise econômica terrível. Até li um artigo hoje sobre isso, pois a Índia não consegue crescer, gerar empregos, e as empresas indianas estão super endividadas, e isso leva a uma pressão maior sobre o governo do Modi. E a Índia aqui também está alinhada aos Estados Unidos, que é usada aí como, perdão, quase que eu engasgo aqui, como ponta de lança contra o gigante chinês, que visa os interesses norte-americanos primordialmente, de evitar que a China assuma a supremacia econômica global. E a Índia, evidentemente, tem os interesses da sua burguesia local e não quer ali ver um vizinho sendo o bambambam da parada, né? Falando de forma bem informal. Então é isso, acho que não tem mais o que falar. E eu encerro o vídeo por aqui. Valeu, galera, um abraço.